Louvado seja o nome do Senhor. Pode dizer aleluia. Estou um pouco surdo. Alguém pode dizer aleluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Muito obrigado por tudo que Deus está fazendo no meio de nós. Merci beaucoup pour ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. E Ele é Deus. Il est Dieu. Este programa está dentro da agenda de Deus. Ce programme est dans l'agenda de Dieu. Deus sabia tudo que vai acontecer. Et Dieu savait de faire. Não é uma coisa só assim. Ce n'est pas une chose faite par hasard. E que Deus está no controle das coisas. Et que Dieu est dans le contrôle de tout. É por isso que Deus escolheu você de estar aqui. C'est pour cela que Dieu a choisi que tu puisses être là. Porque o que vai ser dito aqui, Parce que tout ce qui sera dit ici, o que vai ser ensinado aqui, tout ce qui sera enseigné ici, a pessoa que Deus escolheu la personne que Dieu a choisie, é você. c'est toi. Deus faz tudo para um propósito. Dieu fait tout pour un propos. Deus sabe. Dieu sait. Deus conhece o nosso futuro. Dieu connaît notre futur. E as pessoas que estão olhando para você Et les gens qui sont en train de te regarder, e não sabem o que Deus tem para você. ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a pour toi. É por isso que Deus te levou nesses dias C'est aqui. pour cela que Dieu t'a mené aujourd'hui dans cette lieu. Você não sinta isso, que não, as coisas não estão. Não, Deus sabe. Ne sens pas que les choses sont en train de marcher, je ne sais pas comment, non, Dieu connaît. Deus sabe por que te levou nesta conferência. Et Dieu connaît pourquoi il t'a mené dans cette conférence. Porque Deus quer te preparar. Parce que Dieu veut te préparer. E o tempo de preparação Et le temps de préparation, aparece como um tempo perdido. ça apparaît comme c'était un temps perdu. E como que você não está vendo nada? Et si c'est comme tu es en train de voir rien, Mas é um tempo de qualidade. mais c'est un temps de qualité. Porque Deus está em colocar, investir em você. Parce que Dieu est en train d'investir en toi. Diga amém. Dis Amen. Sabe o que aconteceu na história Tu sais ce qui s'était fait dans l'histoire da criação? de la création. Os anjos Les anges, foram criados antes dos homens. ils ont été créés avant l'homme. É verdade, né? E sabe o que aconteceu? Et tu sais ce qui est arrivé après? Os anjos, Les anges, quando olhavam para a terra, quand les anges regardaient à la terre, eles contemplavam só o pó. ils contemplaient rien que la poussière. E quando Deus começou a falar naquele pó, Et quand Dieu a commencé à parler à la poussière, e disse: il a dit, ó terra, oh poussière, terra, oh terre, produz produise tudo que está dentro de você. tout ce qui est en toi. Árvores. Le sable. Nós vimos de repente manga, abacate, Et on tudo. vit et la mangue, les avocats. E começou a surgir. Et il commence à paraître, merci. Mas ninguém estava olhando isso. Mais personne ne voyait en ça. Mas dentro daquela terra, Mais dedans de la terre, e Deus tinha colocado uma riqueza insondável. Dieu avait mis une richesse insondable. E olha para o teu irmão. Et regarde par ton frère. Você é uma riqueza, um tesouro. Regarde ton Deus frère colocou et dis para à mim. lui, tu es un trésor, une richesse que Dieu a mis en toi. Quando os anjos olhavam, Quand les anges se regardaient, a água, regardaient l'eau, eles estavam vendo líquido. ils voyaient rien que liquide. Eles estavam olhando só líquido. Ils regardaient rien que de liquide.
mas não sabia Mais il ne savait pas, dentro daquele líquido dans le liquide là, havia bagres, il y avait des ngolos, havia crocodilos il y avait des crocodiles dentro daquelas águas. dans l'eau. E quando as pessoas olham para você, Et quand les gens te regardent, não sabem o que Deus colocou na ils tua ne savent pas vida. ce que Dieu a mis dans ta vie. Diga daqui a pouco, D'ici diga dans peu daqui du a temps, pouco, parle avec moi dans peu du diga temps, daqui a parle dans pouco, peu du temps, daqui a dans pouco, peu du temps, você vai ver o que Deus colocou na minha tu vida. vas voir ce que Dieu a mis dans ma vie. Não sou líquido, Je sou. ne suis pas simplement un liquide, Não sou. je suis simplement liquide. Dentro de mim Mais dans moi, tem crocodilo, il y a des crocodiles, tem il y a des baleia, baleines, tem peixes il y a grossos. des poissons gros. Uau! Não só peixe. Non simplement des poissons. Dentro daquelas águas Dans l'eau, havia também petróleo. il y avait encore du pétrole. Uau! Wow. Dentro daquelas águas Dans la mer, tem sal. il y a du sel. Dentro daquelas águas Dans la mer, havia diamante. il y a des diamants. Diga que o meu corpo está cheio de diamante. Parle, mon corps est plein de diamants. Está cheio de diamante. Parle, mon corps est plein de Está diamants. cheio das Parle, riquezas. mon corps a plus São de richesses. tesouro insondável. Ce sont des trésors O que insondables. você está vendo não é a minha Ce que toi tu realidade. vois, ce n'est pas l'idée. O que você está vendo Ce que tu vois, não é a minha ce n'est pas realidade. ma réalité. Eu sou um tesouro Je suis un trésor, insondável un trésor que não vai insondable acabar. et jamais va terminer. É por isso C'est pour cela, estou aqui je suis là para ouvir pour écouter a palavra de la Deus, parole de Dieu para que eu possa se manifestar. pour que je puisse se manifester. Enquanto a água era só água, Et quand l'eau est tout simplement l'eau, não ainda ouviu a voz, il n'a pas encore écouté la voix, era só água. ils étaient simplement de l'eau. Quando ele ouviu a voz, Quand l'eau a écouté la voix, e o bagre começou a se manifestar, l'engolo a commencé à se manifester. o crocodilo começou a se Le crocodile manifestar. a commencé à se manifester. É por isso, C'est pour cela. enquanto você está vindo nessa conferência, Et quand tu es en train de venir dans cette conférence, você será a mesma pessoa. toi tu seras la même personne. Mas quando você vai começar a ouvir Mais quand tu vas commencer à écouter a palavra, la parole, e você não será mais tu seras igual. jamais la même personne. É por isso que eu queria te dizer, C'est pour cela que je voulais te dire, desde agora à partir du moment até no final, jusqu'à la fin, e você não vai ser a mesma tu ne seras pas la pessoa, même personne. porque você vai escutar a Parce que tu palavra es en train d'écouter la e a parole palavra vai te et la transformar. parole va te transformer. Esta é a palavra para Ça c'est la você. parole pour toi. És um tesouro Tu es un trésor que precisa ouvir a palavra de qui a Deus besoin d'écouter la parole de para Dieu se manifestar. pour se manifester. Hein? E as pessoas não vão te conhecer mais, Et les gens ne vont pas te reconnaître porque você começou a se manifestar diferentemente. parce que tu as commencé à te manifester différemment. Você vai deixando as pessoas boca aberta. Tu vas laisser la bouche des gens ouverte. Vão começar a gritar. Vont commencer à dire Por causa você está a clamar muito. parce qu'ils sont en train de dire Porque as pessoas não sabiam que és tu. parce que les gens ne savaient pas que c'était tout. E pensava que você era só água simples. Ils pensaient que tu étais simplement l'eau. Não. Non. Diga não. Dis avec moi non. O que você está vendo não é a minha Ce que realidade. tu vois, ce n'est pas ma réalité.
eu queria encorajar a todos. Moi, je voulais vous encourager. E se você quer se manifestar, Si tu veux te manifester, escuta a palavra. écoute la parole. E Deus tem uma mensagem profética para vossas vidas. Et Dieu a un message prophétique pour votre vie. E as pessoas que te ignoram Les gens qui te ignorent, vão dizendo: ils uau, vont dire waouh, não sabia quem estava ao meu lado. je ne savais pas qui était tout près de moi. Diga ao teu irmão, Fala aproveita teu frère. agora. Diga ao teu irmão, aproveita agora. Fala à ton frère, Profetize. profitez de ces moments. Oui. Parle à Tira ton frère, foto comigo. parle à ton prochain, profitez de ces moments. Aproveita. Profitez de ces moments. Aproveita. Profitez de ces Me moments. saudar. Tirar foto. Porque você vai lembrar de mim. Profitez de ces moments de prendre une photo. Tu vas te souvenir de moi. E há dia que chegará. Parle avec moi. Il y a des jours qui vont arriver. Diga, há dia que vai chegar. Parle. Il y a des jours qui vont arriver. Você não vai sentar mais comigo assim. Tu ne vas plus s'asseoir avec moi comme ça. Aproveita agora. Profitez maintenant. Você vai começar a me ver longe. Tu vas commencer à me voir de loin. Televisão. Dans la télévision. Em outros lugares. D'autres endroits. E para aproximar de mim vai procurar Et audiência. pour venir tout près de moi, tu auras besoin des audiences. E escrever as cartas. Et tu dois écrire des cartes. Aproveita agora. Profite maintenant. É por isso, tudo que Deus colocou na tua vida, C'est pour cela tout ce que Dieu a mis dans ta vie. você precisa ouvir a voz de Deus. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Para você se manifestar. Pour que tu puisses te manifester. Chegou a minha vez. C'est arrivé pour prier. Amém. Amen. Eu creio Je crois. que Deus tem algo de sobrenatural. Dieu a quelque chose de surnaturel. Você vai dizendo que vale a pena que eu saiu da minha província, vale a pena que eu saí do meu país para vir neste lugar. Et tu diras, ça vaut la peine que je quitte ma province et mon pays pour venir dans ce lieu. Você sabe, as pessoas fazem confusão da bênção. Les gens font beaucoup de confusion à propos de la bénédiction. A bênção La bénédiction, não é dinheiro. ce n'est pas de l'argent. A bênção La bénédiction, é poder. c'est un pouvoir. É poder C'est un pouvoir. que trai C'est un pouvoir qui attire todas as coisas de bem toutes choses du bien ao teu favor. à ta faveur. Quer dizendo, Cela veut dire, se eu estou te abençoar, si je suis en train de te bénir, não estou te dar dinheiro, je ne te donne pas de l'argent. mas estou liberar Je suis en train de libérer poder un pouvoir que vai chamar qui va attirer ou appeler dinheiro, de l'argent, casamento, le mariage, saúde, la santé, paz, la paix, prosperidade, la prospérité, proteção, la protection, serviço angélico, le service angélical, e que você está lá, os anjos estão a trabalhar a favor de ti. et tu verras les anges en train de travailler à ta faveur. Eu já vi isso na minha vida. Moi, j'ai déjà vécu cela dans ma vie. Eu vou vos dar um testemunho. Je vais vous donner un témoignage. Uma vez eu estava na Bélgica ou deveria ir na Alemanha. Il y a un moment, j'étais en Belgique, je devrais aller en Allemagne. E o meu comboio TGV Le train que je pourrais prendre de TGV, e já estava na hora. il était déjà dans l'air.
eu não tinha as malas preparadas. Et je n'avais pas mes valises préparées. E quando comecei a arrumar as malas, Et quand j'ai commencé à préparer mes valises, deixei o meu passaporte, j'ai laissé mon passeport. deixei o meu relógio. Je laissais ma montre. E esse relógio era de qualidade Et mesmo. c'était une montre de qualité. E uma marca suíça Et de grande valor que fora me oferecido. c'était de la marque suisse d'une grande valeur qui m'a été Quem me offerte. ofereceu também era rico também. Celui qui m'avait offert cela, c'était riche. Eu deixei isso lá. Je le laissais là. Naquele tempo não havia aqueles controles, né? Não havia ainda uma Europa para todos os europeus. Ce temps-là n'était pas l'Europe pour tous les Européens. Era só cada país tem as fronteiras. C'était chaque pays, il avait sa frontière. Quando nós estávamos no caminho, Quand on était en route, e chegamos na fronteira, nous sommes arrivés à la frontière. polícias entraram La police est entrée. e começaram a pedir os documentos. Ils ont commencé à demander des documents. Eu procurei, Je cherchais ma passeport. não tinha. Je n'ai pas vu. Procurei, abriu a minha mala, J'ai ouvert ma valise. não tinha nada. Il n'y avait pas mon passeport. Polícias belgas La police belge, me entregaram na polícia alemã. ils m'ont donné vers la police allemande. Para dizendo que esse homem está ilegal, não tem nada. Pour dire que cet homme est illégal et il n'y a aucun document. E sabe, naquele período era o período que dos terroristas. Tu sais, dans cette période, c'était une période de beaucoup de terrorisme. Era aquela torre Gêmeos da América caiu. C'était à l'époque donc la tour de l'Amérique Era na était mesma tombée. semana. C'était dans la même semaine. Uau! Me entregaram na mão das polícias alemãs. Ils me l'ont donné à la police allemande. E a polícia alemã começou a fazer revista. Et la police allemande commençait à faire de recherche. Revista. Ils m'ont fouillé. E receberam todas as minhas bagagens. Et ils ont pris tous mes bagages. E começaram a olhar. Ils ont commencé à regarder. E eles começaram a falar alemão. Ils ont commencé à parler à l'allemand. Eu não sabia falar alemão. Et moi, je ne connais pas parler l'allemand. Era problema para C'était ser. tout un grand problème. Eu estava tentando falar o meu inglês estava quase de Funs e Macaiabo. J'étais en train de tenter de parler en anglais, mais c'était un anglais de Foufou et de Macaiabo. Foi terrível. C'était terrible. E eles começaram a procurar. Ils ont commencé à chercher, à fouiller. E depois me colocaram 3 polícias alemães. Après, on m'a mis 3 policiers allemands. E eu estava a ir no Stuttgart. Et j'étais entré aller à Stuttgart. Quando chegamos em Colônia. Quand je suis arrivé en Cologne, E me disseram, vamos descer aqui. ils m'ont dit, nous allons descendre ici. Vamos chamar, eles alugaram avião. Ils ont loué un avion De Munique até Colônia. de Munich jusqu'à Cologne Só para trazendo os 3 especialistas. pour amener 3 spécialistes. E outro fala bem francês. L'autre qui parle bien français. E outro fala português. L'autre parle pas. Para o do francês estava me interrogar. Et les Français, ceux qui parlent français étaient en train de m'interroger. E o que fala também português estava me interrogar. Et celui encore qui parle portugais, il m'interrogeait encore. Eu estava aí perdido. Et j'étais là perdu. Eu disse assim, o que aconteceu? J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se fait? Lá quando nós estávamos na Haken, na fronteira lá na Haken, Quand on était en frontière, e eu falei com eles que
eu penso que o meu passaporte e o meu relógio ficou lá no hotel. Je lui avais informé que je pense que mon passeport et ma montre sont restés à l'hôtel. Eles disseram que vamos ligar lá no hotel. Ils ont dit que nous allons appeler à l'hôtel. E fica calma, estamos em controle de tudo. Sois calme, nous sommes en contrôle de tout. Chegamos lá, Nous sommes arrivés. me disseram, vão tirar já a tua roupa, cinto. Ils ont dit vont prendre tout de toi. Eu disse, já estou preso. Je dis qu'on m'a pris en prison. E de repente, Et dans le même endroit, quando as coisas tornou muito mal para mim, quand les choses sont devenues très mal pour moi, já me tiraram cinto, ils me ont enlevé ma ceinture, mon soulier. Eles queriam me dar já aquelas roupas deles. Ils voudraient me donner leurs habits de prisonniers. Eu disse assim, uau. Moi j'ai dit waouh. E outro Et l'autre, recebeu aqueles outros especialistas que tinham vindo. et les autres spécialistes qui étaient venus, Eles já abriram isso 3 ou 4 vezes ou 5 vezes, não sei. je ne sais pas combien de fois qu'ils ont ils ont ouvert ma valise, je ne sais pas. E outro abriu agora, Et l'autre, quand il ouvre maintenant, viu o passaporte em cima, não no lugar escondido, em cima, mesmo quando ele abriu só quand il a ouvert a comme mala, ça, dans e o ma valise, passaporte estava em cima. il a vu mon passeport, il était là, debout. Ele disse, oh, mas ele tem passaporte. Mais ici, il y a des passeports. E abriu, Il a ouvert, viu os vistos, ils ont vu le visa, entrada, o visto do país, ils e ont vu le tudo. visa de tout. Oh, Ah. eu disse, glória a Deus. Moi, j'ai dit gloire au Seigneur. De repente eu entendi Et au moment là, moi, j'ai compris que os anjos que estavam ao meu serviço, que les anges qui étaient à mon que service, foram lá no hotel, ils sont allés à l'hôtel, recebeu o ils passaporte ont pris mon passeport, e vieram colocar em cima. ni remettre là. Mas não levaram o relógio, Mais ils n'ont pas amené ma montre. só o passaporte. Ils ont simplement amené mon passeport. La montre est restée à l'hôtel. E depois o homem especialista diz assim: Le spécialiste a dit ceci: o teu relógio está lá no hotel. ta montre est là à l'hôtel. O relógio com o passaporte estava junto. Oh, mon passeport et ma montre, ils étaient tout ensemble. Mas aquela pasta já abriram isso, não sei, 5 ou 6 Mais ma vezes. valise, avant du tout, il a été fouillé plus de 3 ou 4 fois. Mas quando naquelas horas que estava pronto para que eu entrar já na prisão, Mais dans ce moment, donc, tout a été prêt pour que je puisse entrer en prison. e aquela outra polícia E tomou l'autre- coragem, disse, L'autre policier a pris vou courage. a abrir dit, mais. laisse, je vais ouvrir encore. Abriu, Quand il a o ouvert, passaporte em cima. il a vu mon passeport sous. Tem que acreditar em milagre, Tu dois croire au miracle, na visitação divina. dans la visitation divine. Não perca esperança quando você está com Deus. Ne perds pas l'espérance quand tu es en Dieu. Eu já vi muita coisa. Je vis beaucoup de choses. Que Deus nos livra do mal. Que Dieu vous livre de mal. Amém. Livre de mal. Amen. Amém. Amen.